mais um episódio do seu podcast favorito, Cadê Meu RG? E eu queria falar pra vocês que vocês têm que seguir a gente no YouTube, porque a gente precisa de seguidor, porque é assim que o YouTube percebe que a gente é importante e o Instagram também. Então lembra lá de seguir a gente no Instagram, de seguir a gente no YouTube. E a gente tá aqui para mais um episódio. E eu preciso falar pra você dos parceiros maravilhosos que já toparam apoiar a gente nesse nosso projeto. Nesse nosso projeto que custa um dinheiro pra gente montar tudo isso daqui pra vocês, nesse projeto tão legal que tem me feito feliz, e eu acredito que tem feito feliz quem assiste, porque eu tenho tido uns feedbacks legais de vocês. Então eu quero falar pra vocês da Jaque Esmalteria, que é a que cuida das minhas unhas. E vai aparecer o QR Code dela aí, vocês clicam no QR Code dela, já direciona vocês lá pro Instagram delas, vocês marcam a unha. Ela é muito legal. Eu gosto muito da Jaque, conheço a Jaque há anos. E ela é uma manicure maravilhosa, pode confiar. E eu quero falar pra vocês também da minha roupa de novo, que quem está me vestindo hoje de novo é a Rosa K, que é aquela lojinha virtual que eu já falei pra vocês, que é muito legal, que é aquele tipo de loja que traz a sacola na casa. E a gente pode experimentar a roupa no nosso quarto, no nosso espelho. Não tem aquela luz horrorosa do provador, que quando você vai na loja tem aquela luz branca horrorosa, que você fica horrorosa. Não, na sua casa você experimenta com a sua luz, com o seu sapato, tem o ar-condicionado, tem o ventilador. É só entrar em contato com a Dona Zan, entrar em contato com a Kellen. Tá aí o QR Code também, vai direcionar vocês pro Instagram, vocês falem com elas. Vocês já falam ali o que vocês gostam, que tipo de roupa que vocês gostam. Por exemplo, elas sabem que eu amo vestido, elas já me trazem vestido. E tá aqui, ó, esse vestido lindo é delas. E eu quero falar pra vocês de mais uma coisinha só, que é a plataforma Apoie-se, que é uma plataforma que você pode entrar lá pelo QR Code também que tá aqui. E você pode escolher, por exemplo, pagar um preço de um cafezinho para apoiar esse projeto nosso. Porque se a gente tiver apoiador, a gente consegue fazer isso daqui. Tudo custa dinheiro, a gente sabe disso. Nem relógio, trabalho de graça, porque você precisa da corda, né? Então, a gente precisa, às vezes, de um apoio. Se você gosta do nosso projeto, se você tem conseguido achar seu RG, melhorar a sua vida através do que a gente tem publicado aqui, entra lá no Apoie-se e paga um cafezinho pra gente. Vai ser legal pra vocês, vai ser legal pra gente também. E essa mesa tá sempre trazendo gente legal. A gente tá com mais uma pessoa legal aqui para conversar, para descobrir, para ir para alguns caminhos aí que a gente não sabe onde vai dar nunca. E eu gostaria de saber quem é você hoje. Eu sou o Reinaldo Diniz, bonitos e bonitas, muito feliz. Adorei já. Muito feliz de estar aqui no seu podcast, terceira temporada. Isso. Que maravilha. Isso. Isso é sinônimo de prestígio, Isso. sinônimo de credibilidade. Parabéns. Que bom. E eu, Reinaldo Diniz, também conhecido como Rei Diniz. Rei Diniz. Rei Eu perguntei como que você Exatamente. Rei Diniz, estamos aqui. É. Exatamente. E ela até me perguntou como que prefere que chame. Ah, pode ser Rei Diniz Isso. para trazer aquele ar de informalidade Isso. e também de intimidade também. Estamos Exato. aqui numa sala, numa mesa de jantar, então vamos bater um papo bem gostoso. Bem gostoso. E quem é Rei Diniz? Quem é Rei Diniz? É difícil falar. Difícil? É difícil, um pouco difícil. Um pouco difícil? É. Eu acho que eu vou falar algumas qualidades também, acho que alguns defeitos também, porque acho Ué, por que acho não, né? defeitos nós Faz parte, não faz? construímos também, podemos modificar ao longo do... Não faz da parte vida? da vida? Faz Faz parte, parte. é. Eu sou paraense, nasci em Prudentópolis, Menos. no sul do Paraná, Uau, mas mudei... Prudentópolis. Prudentópolis. Nossa, é pequenininho. É pequenininho, Ah. uma cidade minúscula, e vim pra Piracicaba com 15 dias de vida. Ah, então é Piracicabano. Piracicabano. Ah, Mas sim. depois eu fui perambulando por outras cidades do estado de São Paulo, Mojimirim, Ribeirão Preto, Santa Bárbara do Oeste, Aham. Americana, por causa do trabalho do meu pai, ele era Sim. sempre transferido. É. E depois eu mudei pra E Piracicaba. quando foi escolher, voltou pra Pira. Voltei quando eu fui fazer faculdade, Ah, em 2013, sim. 12 anos atrás. Aí de vez aqui. Aí já fiquei por aqui, já Ficou por aqui. definitivo, e Entendi. aqui concluí então os meus estudos na faculdade e exerço minha profissão. E então você falou que você ia falar uma qualidade, então. Uma qualidade, é isso. Eu acho que sou perfeccionista. Eu gosto muito de fazer que tudo seja bem certinho. Eu sou muito detalhista E também. que legal. E você falou perfeccionista como qualidade. Mas eu acho que pode entrar também como um defeito. Que se te for faz em mal, às excesso. vezes, né? Exatamente. É. Porque acho que eu coloco muitos detalhes, muita
muito perfeccionismo, que acho que isso pode atrapalhar algumas Pode atrapalhar, situações. não é? Com certeza. E aí, essa é a qualidade. E o defeito? Defeito, acho que uma pessoa bem ansiosa, que começa a planejar o futuro e começa a sofrer Ah, por antecedência. somos Eu ansiosos, né? sou bem ansioso e começo a sofrer por antecedência. É. E isso Mas me faz mal. você é muito novo, né? Não é igual eu, né? Que tenho 52. Mas você lembra de ser ansioso desde sempre? Acho que desde criança. Desde criança? Desde criança, porque eu comecei aos 7 anos no teatro. Ah, Então já gostava de me comunicar. sim. Hoje eu sou jornalista e quando tinha uma estreia de um espetáculo, eu já começava a entrar em desespero. É, Até mesmo, eu lembrei de um fato, É. até viagens, excursões da escola. já ficava ansioso, Eu já né? ficava ansioso, eu não dormia na noite anterior com medo de perder o ônibus, perder a turma. Não, mas a já- ansiedade faz mal mesmo. isso. Eu também sou ansiosa e, assim, lembro também de criança, porque é um diagnóstico novo, né? A ansiedade. Se Sim. você saber que isso, você tem que lidar com isso, né? Mas eu lembro de sempre roer unha quando eu era criança. Ixi, eu não tenho nem mais unha. Então, É. e aí era uma característica de ansiedade, né? Então, que a gente não sabia que era, né? E essa coisa, assim, de você estar sempre pensando no futuro, né? Isso. E eu não tenho as unhas, vamos dizer É. assim, que eu pego o alicate e fico cutucando. Com alicate. Até me machucar. Até machucar. Isso é. já vem. Eu também faço isso. Às É um vezes. É. do extremo. Sabe que tem um anel que vende, né? Que você fica fazendo assim com a bolinha. Diz que é Isso. bom, né? Bom. Até minha mãe falava, vou passar pimenta nas É, suas mãos. não tava nada. Não, eu adoro pimenta. Era um saborzinho a mais. E aí, falando um pouco da sua profissão, que eu ia te perguntar e que eu tenho visto muito, você acha que o Instagram é a nova coluna social? Exatamente, isso que é importante, porque no É. colunismo social, ele vai se modificando com o tempo. Com o tempo. Se lá atrás, É. década de 70, 80, a época áurea do colunismo Sim. social, com Ibrahim Suede, que foi o Isso. pai do colunismo social aqui no Brasil, relatando os grandes eventos também da Isso. alta sociedade, do Hotel Copacabana Palace, Isso, no Rio de Janeiro. Hoje nós temos que entender quem são os novos colunáveis também. Mas você acha que ainda tem mas o colunável de hoje mudou muito do antigamente, Mudou, né? sim. Naquela época, É. por exemplo, quem eram as mais bem vestidas do Isso, baile. é. Mas hoje, com o advento das redes sociais, quem são aquelas pessoas que se destacam também no mundo virtual? É, porque às vezes não é o mais bem vestido hoje, né? Às vezes é o vídeo mais simples, sem propósito, Exato. até raso, que se Uhum. destaca, né? Então, mudou isso também, né? Mudou também. É. Eu observo muito quem está quem se destaca nas redes sociais, mas de acordo com sua profissão. Por quê? Existe esse estereótipo de que o colunismo social é apenas eventos da alta sociedade. Ah, Mas quando falamos do social, o que é o social? ah. É a sociedade. A Sim. sociedade, o conjunto de pessoas, grupo de pessoas de diversos segmentos. Então, no esporte, na cultura, na política. Eu, por exemplo, eu assinei por quase 4 anos uma coluna social no jornal A Tribuna Piracicabana. Sim, é. Gostava muito de destacar as personas desses diferentes segmentos, Sim. seja no esporte, na política, na cultura, na arte, enfim. Eu Nos vejo eventos que também, você, uma coisa muito legal, assim, você vê até pelo seu Instagram, que você destaca sempre muito mulheres, né? muito mulheres, É, isso, exatamente, é. e empreendedoras, Empreendedoras. que fazem a Entendi. diferença, que estão ralando lá para conquistar seu espaço. Sim. Mas isso mudou, né? Porque antigamente, vamos dizer assim, eu lembro, eu tenho 52 e eu lembro que assim, tinha a coluna daquela mulher famosa aqui de Piracicaba e as pessoas faziam de tudo para estar lá, né? Exatamente. Existe isso ainda? Você acha que existe ainda isso? Existe, porém, agora com as redes sociais, porque aparecer na coluna social era sinônimo de status. Sim, é. Hoje, apenas com o seu celular postando uma foto onde você está, talvez determine. Aquela outra pessoa, seu seguidor, vai determinar o seu status também, Entendi. o lugar que você frequenta. Então, eu tenho que ter um outro olhar, uma outra observação de como que eu vou abordar essas pessoas para que elas se destacam também entendi. no jornal, no Aham. jornal impresso, por exemplo. Entendi. Então, eu gostava muito de destacar profissionais em suas áreas. Um exemplo. Aham. Um exemplo. Eu conheci um cerimonialista, Ah, eu frequentava os eventos, conheci um Sim. cerimonialista e eu fui acompanhar nas redes sociais. ah. Fiquei acompanhando por um bom tempo.
foi olhando o trabalho dele, todo final de semana ele estava promovendo um evento, um Sim, casamento, aniversário, ou sim, seja, já interpretei que eram pessoas que contratavam o serviço dele, se contratavam porque ele era por causa do profissionalismo sim, e acredito sim. nele. Aham, Eu fui acompanhando, fui acompanhando. Aí passou um tempo, ele recebeu uma premiação, uma homenagem por causa desse trabalho. Eu sim. falei, abriu aquele estágio. Opa, ele está se destacando naquela área. Então, eu vou destacar na minha coluna Na minha que coluna. esse profissional está se destacando no meio social. Entendi. Então, era essa algumas definições que eu levava em Mas você, é consideração. isso que eu tô falando, mas é Exato, diferente do eu que a gente buscava um outro via. olhar, Isso. isso. Porque antigamente você, às vezes, fazia um agrado e você estava na coluna da pessoa, entendeu? Então, Exato. eu acho que o Instagram pode ser visto como uma nova coluna social, que seja de uma sociedade, como você falou, você possa englobar todos os setores da sociedade, mas talvez você tenha que provar melhor, né? Isso. Porque hoje em dia as pessoas te Uhum. captam muito mais fácil, né? Então, se Isso. você não for real, você pode até se destacar ali por um tempo, mas você cai logo, né? Uhum. Porque, na verdade, ninguém consegue manter a aparência, só a aparência. Uma hora você vai ser pego no supermercado de outro jeito. Com certeza, entendeu, né? exatamente. É sobre isso. Então, quer dizer, hoje, como Muitas todo vezes- mundo tem uma câmera, né? Exato. Ficou mais Na difícil. foto, tô bem vestido, É, mas no dia a dia, no eu dia tô a naquela dia, correria, é, cabelo bagunçado, é. tal. Entendeu? Então, Mas é natural. é natural. Então, eu é acho que as natural. pessoas estão procurando, talvez, isso, né? Exatamente. Porque é o mais real, né? Isso. E, por outro lado, você acha assim, eu fiz uma pergunta, você acha que todo mundo quer ser famoso? Você acha? Ou você acha que tem gente que realmente não se importa com isso? Existem aquelas pessoas que querem se destacar e tem aquelas também que preferem manter o anonimato. Mas eu acho que você tem que ter qualidade para se destacar, qualidade de conteúdo, principalmente nas redes sociais, se você quer se sobressair. Entendi. Porque nas redes sociais, diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de personalidades. Entendi. E como que eu vou conquistar o meu seguidor? Como que eu vou, talvez, influenciar Aham, uma pessoa ou um grupo? entendi. Eu acho que a partir da forma de como que você aborda, de você ter autoridade sobre determinados assuntos, porque hoje todo mundo quer ser influenciador. E todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. É. Se eu, por exemplo, eu escuto muito, você trabalha com o quê? Eu sou influenciador. Eu não vejo dessa forma. Sim. Eu acho que ser influenciador não é uma profissão. Não. Você tem uma profissão, Isso. você vai abordar aquele assunto que você domina, e a partir desses conhecimentos que você compartilha com outra pessoa, se ela adotar o que você diz, seu estilo de vida, aí a sociedade vai determinar se você é uma pessoa influenciável. Isso. Então, É um influenciador, né? uma pessoa, um que influencia, né? Isso. Isso. Por exemplo, as pessoas às vezes falam o Rei Diniz é um influenciador. Eu fico feliz, obrigado, porque eu estou exercendo meu trabalho Sim. e estou influenciando novas pessoas. Elas estão me dando esse título como um influenciador, mas eu não Mas se colocar nessa mas não me também, colocar como influenciador. Eu sou isso. jornalista. E jornalista eu posso também influenciar a sociedade. Até eu vou influenciar pelos meus artigos, pelas minhas reportagens. Isso. Eu vou transformar. Eu acho que foi até por isso que eu escolhi o jornalismo. Sim, para transformar. Transformar a sociedade. Vem do teatro já, né? Essa transformação. Você já tinha escolhido o teatro por isso também, talvez. Exatamente, porque o teatro ele também aborda aspectos da realidade. Entendi. De uma forma fictícia, talvez, mas eu vou abordar temas que estão naquela comunidade, naquele determinado... E você não faz mais nada de teatro hoje? Eu parei em 2015, quando eu comecei a estudar jornalismo. E não tem mais vontade de voltar a atuar? Eu tenho. Falam também para voltar. Tem um diretor aqui de Piracicaba que ele fala: eu quero fazer você voltar aos palcos. Eu falei, vamos fazer. Mas aí o jornalismo levou para outros caminhos. Eu falei, eu vou escolher o jornalismo, algumas questões de agenda. Então eu falei, e daí você me falou, quando eu pedi sua bio, você falou que está fazendo agora direito. Direito, isso. E você vai juntar toda essa gama sua aí, o seu quebra-cabeça, entre um ator, um jornalista e agora um advogado. Isso. E quer fazer um caldeirão disso? Um caldeirão, porque eu acho que o jornalismo e o direito, eles se combinam. Sim. Porque, como eu disse, eu escolhi o jornalismo para transformar a sociedade de forma positiva. E eu acredito com o direito também. Bem exercido. Bem exercido, posso transformar a vida de uma pessoa. E você não acha que quando o advogado está ali defendendo a sua causa, ele se torna um ator também, né?
Olha, de uma certa forma, acho que ele tem os seus Ele caminhos e tem que artimanhas interpretar, né? O pra que ele tá interpretar. fazendo ali, né? Exatamente, tem que interpretar a lei É. e convencer também o magistrado, Exato, Luiz, exato, que né? aquela sua tese está correta. Correta. pra que- Então, ele não deixa de ser um autor, né? É, de Exatamente. interpretar o personagem daquela hora, né? Isso. É. De uma certa forma, sim. E daí você pretende deixar de ser jornalista ou você vai só agregar? Agregar. Eu Agregar. acho que até quando eu fui escolher fazer uma segunda graduação, Ah, eu pensei muito, porque eu fiquei pensando, eu vou ter que abandonar o jornalismo? É. Eu não quero abandonar o jornalismo. não, acho que não, né? De forma alguma, acho É. que essa raiz da comunicação está no meu sangue desde criança, com teatro, depois com o jornalismo em si. É. Eu acho que é uma vantagem da geração de vocês. Várias facetas, entendeu? Exato. Eu acho que era uma coisa que não se falava tanto na minha época. Acho que a gente é livre, né? Eu sempre falo muito isso aqui nessa mesa. A gente tem que ser livre, né? Eu acho que um dos dons, um dos bens que a gente pode ter, se assim a gente pode chamar, é a liberdade, né? A gente tem um país que é difícil, talvez mas a gente é um país livre ainda, né? Que a gente pode falar as nossas ideias, exercer o que a gente está querendo fazer. Então, eu prezo muito por isso. Então, assim, a sua geração é mais livre que a minha, porque a sua geração pode passear entre as profissões sem ser julgado. Exato. Entendeu? Então, você pode deixar de ser ator e virar um jornalista e deixar, ou não, ou só incorporar, mas passar do jornalismo para o direito e tá tudo certo, entendeu? Então, acho que isso é uma vantagem da sua geração, entendeu? Acho que vocês deviam de passear mais sobre isso mesmo. Isso, o direito também era uma área desde criança que eu queria exercer, antes do jornalismo, era. Não, eu já passei por várias áreas, eu quis ser Vários médico, quis fazer artes cênicas, quis ser biólogo, fazer educação física. Foi. Fui. É. Depois, acho que no ensino médio, na adolescência, eu É. falei, eu quero ser jornalista, mas isso talvez no segundo colegial, segundo ano do ensino médio. Sim. Eu me lembro que quando eu estava finalizando o ensino fundamental na 8ª série, agora hoje nono Hoje ficou ano, 9º ano, eu conversei com uma aluna que estava no 3º ano do colegial, ela ia fazer o vestibular para jornalismo, Sei. e eu falei, nossa, eu jamais faria jornalismo. Eu tinha 13, 14 anos. Por quê? Aquela pré-adolescência, porque eu sabia que eu tinha que ler bastante. É aquela coisa de pré-adolescente. Eu não gosto de ler, tinha que ler livro na escola. Não quero, mas eu adorava ler. Mas eu acho que lendo por causa do estudo, de obrigação para as atividades. E também naquela época não faz muito sentido os livros que a gente lê, né? Exato. Porque hoje eu sou uma leitora voraz e eu amo ler os clássicos. Isso. Tava falando com a minha filha outro dia. E não faz muito sentido ler Dom Casmurro quando a gente tem 13 anos, né? Aí depois quando você lê, você se apaixona se você lê mais velha, né? E tem que ler, e daí você fala, não, é obrigatório você ler Dom Casmurro, Machado de Assis e tal. Mas naquela época, às vezes, não faz muito sentido, né? A gente teria que repensar isso, né? Quer ler o que aquela leitura te agrada. Eu também acho. Histórias em quadrinhos quando era criança. Eu também. Eu falo que eu sei ler, que eu leio muito, porque eu li muito gibi. Muito. Isso mesmo. Maurício de Souza mesmo, Chico Bento. Amo Chico Bento até hoje. Mas li muito quando era criança. Mas eu tava falando até com a Bela, minha filha mais nova, que eu amo o Crime do Padre Amaro, eu acho os melhores, o Dom Casmurro e o Cortiço. Mas se eu lesse quando eu tinha 13 anos esses três, não ia nada. Aliás, eu fui uma péssima aluna, já falei isso muitas vezes, então não devo ter lido na época que era pra ler, eu devo ter colado de alguém pra passar de ano esses livros. Mas assim, depois eu li e gostei muito, entendeu? Então acho que precisava ser melhor isso pros adolescentes, né? Hoje nós vamos começar. Porque olha assim, até te influenciou na profissão, porque Exato. você só pensou nisso, né? Exatamente. Acho que nós vamos gostar também, talvez, Dom Casmurro agora, acho que porque nós vamos interpretar isso. um olhar diferente. Exato. Porque temos vivências, crescemos, amadurecemos e vamos então interpretar. E aí é legal entender, né? O Bentinho, a Capitu, se traiu, não é bem legal você estar nessa polêmica. Exatamente. Com a vida nós vamos. Nós vamos entendendo. Então, tá na hora do quadro novo. Quadro novo. Olha, Rei Diniz vai participar do nosso quadro novo. Roda a vinheta, vamos ver que quadro que a gente escolheu para você. 3 mentiras e uma verdade. 3 mentiras e uma verdade. Eu vou ler 4 frases para você. Uhum. Você vai me falar qual que é a verdadeira. Perfeito. Vamos lá? A muralha da China pode ser vista do espaço. Os flamingos são rosados por natureza. Os cães enxergam apenas em preto e branco. O frango é o animal mais numeroso do planeta. Uma dessas afirmações é verdadeira, o resto é tudo mentira.
Então, é Se verdade. você quiser que eu leia de novo, eu leio. Então, uma é verdadeira. Uma é verdadeira. Vamos lá, eu vou ler a Isso. toda, você vai falando. A muralha. Uma só é verdadeira. Vamos lá. Uhum. A muralha da China pode ser vista do espaço. Verdade. Os flamingos são rosados por natureza. Essa eu fiquei na dúvida, mas eu vou colocar como verdade. Mas uma só é verdade. Ah, uma verdade. Então eu tô achando que é uma mentira e uma. Então tá. Então, Quer que eu leia de novo? eu falei uma verdade. Ó, você falou Então a que a muralha verdade é da da muralha da China. Tá, então os flamingos são rosados por Mentira. natureza? Mentira. Os cães enxergam apenas em preto e branco. Mentira. E o frango é o animal mais numeroso do planeta. Mentira. O frango é o animal. Frango. É o animal mais numeroso do planeta. Meu Deus. Não é impressionante? Exatamente, porque eu sempre tentei buscar pelo satélite lá no Google a muralha da China. E não é? E dá pra ver mais ou menos. Mas olha que coisa que fizeram a gente acreditar. Eu também achava que a muralha da China. Quando a gente pesquisou. E o frango é o. Nossa, nós vamos morrer afogados por galinha. E eu tava na dúvida, por exemplo, do, Ah. do cachorro e Do branco e preto do branco e também. preto. Sempre falaram isso pra gente? Mas eu achava que eram outras cores, mas não era exatamente igual. Só branco e preto. Só branco e preto, mas eram algumas cores. Ai, mas que você falavam isso enxergar. pra mim, eu morria de dó do cachorro. Porque, coitado, só enxergar em branco e preto, Isso. né? Eu já escutei quando era criança, mas depois eu comecei. Até não, do tem touro, né? Aquela historinha que Do você ver- balança o vermelho do era vermelho. mentira, ele fica bravo por causa do mentira, balanço. É por causa do balanço. Mas porque ele não Isso. enxerga vermelho, será? O touro? Não, acho que ele enxerga. Mas eu sei que ele fica bravo por causa do movimento Do em si. movimento, né? Isso. É, mas o do frango é surpreendente, não é? Gente, Não é? Então, não sabia. devia até ser mais barato, né? Porque já que tem tanto, né? Ovo, por que tá Isso. tão caro, gente? Tem tanto frango! Devia ser tão mais barato tudo isso, né? Isso. E agora hoje você trabalha no jornal, ou não? Você trabalha? Hoje eu faço trabalhos freelancer de assessoria Ah, de mas é imprensa como freela. com freela, isso. Hum. E também agora estou levando o colunismo social para o Instagram. Ah, Para a minha página do Instagram. Então foi boa essa pergunta que eu fiz pra Exato, você. Isso. Eu assinei por É. por quase 4 anos uma coluna social que levava o meu nome na Sim. tribuna Piracicabana. Aí eu fui pro Jornal de Piracicaba. Isso, é. E no Jornal de Piracicaba eu escrevia para várias editorias. Cidades, Cultura. Porque eu vi você, eu tô perguntando isso, porque eu vi você fazendo algumas matérias em periferia Isso. sobre os problemas das pessoas. No Jornal de Piracicaba. E isso que aí eu saí da É, tribuna, fui pro Jornal sim. de Piracicaba e abordei todos os assuntos. É. Aí eu me desliguei do Do Jornal jornal. de Piracicaba e agora fazendo alguns trabalhos como assessoria de imprensa, também alguns eventos. É. E levei para o meu Instagram o Colunismo Social. Isso. Não, mas voltando um pouquinho nessa demanda das periferias, que eu achava legal, a periferia, bem entender, a gente sai um pouco do centro, né? E Isso. seja qualquer bairro. E eu lembro de você fazer algumas coisas. Ah, o povo daqui tá reclamando de tal coisa, de tal coisa. Exato. E ainda é muito longe o povo de quem precisa chegar a demanda de reclamação? Você acha que ainda está muito longe? Então, tem uma certa distância ainda entre o poder público para chegar até essas comunidades. Eu vejo que muitas situações ainda estão centralizadas. Entendi. E isso não falo somente de saneamento básico, infraestrutura, mas a cultura também. Sim, tudo, né? Não tem Isso. acesso, né? Não tem acesso. E você acha que existe uma vontade, uma força-tarefa para mudar isso? Ou você acha que não? Que é assim que o povo quer que continue? Não, Quem tá lá existe em uma força-tarefa. Hum. Eu conheço principalmente a cultura no qual eu comecei no jornalismo. Sim. Comecei no jornalismo cultural e conheci muitos artistas também da periferia. Ah, Tanto músicos, artistas plásticos, contadores de histórias. Até tem um contador de histórias aqui de Piracicaba que chama Evair Souza. Ele mora num bairro mais distante do Mais centro, afastado, mais é. afastado, mais distante do centro. E lá ele faz um projeto que se chama Barranco de Histórias, que é fenomenal. olha. Ele traz a literatura, a contação de histórias para as crianças daquela região, daquela localidade. Crianças que muitas vezes não têm acesso à biblioteca, às atividades culturais Sim. da região central, do Engenho Central, Ah, que é um polo que é turístico também daqui de contar a Piracicaba. história de Piracicaba também, né? Exatamente. Ah. Então, ele arrecada livros e doa para essas Entendi. crianças, além de contar. Então, eu vejo que tem muitas pessoas das comunidades que eles levam para Que aquela faz região, ali naquele circuito, as naquele- atividades culturais, porque muitas vezes não tem acesso. Eu me lembro uma vez, em 2013,
2014. 2013, 2014. Aqui em Piracicaba ainda tem o Festival Nacional de Teatro de Piracicaba. Naquela época estava na 10ª edição, 10º ano. E eles apresentavam em vários espaços públicos, praças da cidade. E a abertura era sempre na Praça Central, na Praça José Bonifácio. Aí, aquele espetáculo, eu fui conversar com uma cidadã que passava lá na praça e ela tinha o costume de acompanhar teatro, grupos teatrais, apreciar cultura. Ela falou assim, eu moro aqui faz 30 anos e eu não sabia da existência dessas atividades. Aí eu perguntei onde ela morava. Eu não me lembro o bairro, mas era um bairro bem afastado. Ou seja, aí você percebe que é difícil levar também. Levar até lá, né? Ter esse acesso. Entendi. E é um direito também. E é um direito, mas aí você acha que a falha está onde? Esse telefone sem fio não chega até o fim, por quê? Acho que, além de políticas públicas, conscientização, acho que da sociedade, interpretar que ela pode ter acesso. Uma vez eu li um artigo de um jornalista daqui de Piracicaba, que ele cobria a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. E quando falamos de orquestra, levamos muito ao elitismo também. Nós temos que desmistificar esse pensamento equivocado, de certa forma. E a orquestra estava ensaiando para uma apresentação no Teatro do Engenho, no Engenho Central, né, Herodes de Campos. E uma mãe com uma criança passou na frente, a criança escutou a orquestra e ela queria entrar. Ficou curiosa. Ficou curiosa. Aí a mãe puxou a criança, isso ele relata no artigo. A mãe puxa a criança e fala, vamos embora, porque aqui não é o nosso lugar, não é para nós. Isso me pegou de tal forma que talvez eu fiquei pensando, por quê? Será que é esse pensamento de que uma orquestra, uma sinfônica, antigamente era um pouco mais elitista, mas hoje já expandiu o acesso? Expandiu, sim. Ou também a estrutura do teatro, será que é o local? Eu faço sempre essa reflexão. E você acha que é onde está então o erro? Eu acho que no pensamento ainda. No pensamento ainda. Isso, de levar ainda a informação. A gente precisa ainda ensinar ainda esse caminho, consumir, né? ter esse conhecimento de que nós podemos, igual, nós temos a liberdade, o livre caminho, nós podemos ir e vir. E porque, por exemplo, aqui em Piracicaba, a gente está falando da nossa cidade agora, mas cada cidade deve ter o seu espaço. Sim. Mas aqui, por exemplo, o Engenho, que é um espaço público tão lindo e tão legal, né? Tão cheio de cultura, né? E às vezes não chega mesmo na onde tem que chegar, né? Exatamente. Que a pessoa pode vir até aqui, né? E pode. E tem acesso, e tem de todo jeito para vir, mas não vem, né? Foi passando gestões da administração pública, e eu fui percebendo que começaram a trazer também a comunidade para a região central e tirar as atividades da região central e levar um pouco pro bairro, né? Isso. Porque também quando o Maurici esteve aqui, que é seu amigo, nosso amigo em comum, né? Coração para você. Um abraço para ele. Ele falou isso, ele falou, às vezes falta o acesso, né? Porque às vezes é sobre isso também, né? São atividades gratuitas. Ele falou, por isso que a prefeitura às vezes vai pro bairro. É importante ir pro bairro, porque depois que a pessoa tomou gosto, vamos dizer, né? Aí ela vai atrás da onde tiver a cultura, né? E a Orquestra Sinfônica, por exemplo, eles têm projetos que levam os músicos até as escolas da rede municipal. Ai, que legal. E fazem uma masterclass ou um curso rápido também, falando sobre os instrumentos. E tem também, eles trazem as crianças da rede pública de ensino para o teatro. E muitas vezes é o primeiro contato com uma sala de espetáculo. Exatamente. Então, eles estão democratizando esse acesso à cultura. E eu acredito muito na democratização da cultura. Eu acredito muito nisso. Quando a cultura tiver enraizada, as pessoas vão sentir necessidade disso, porque cultura, eu acho que tá na gente, entendeu? É assim, que você pega a antiguidade, os cursos, artes, já fazia parte dos primeiros cursos, né? Como direito, medicina e artes, né? Então a gente precisa, de novo, fazer essa semeadura para que seja mais Vamos pegar, por exemplo, só popularizando aqui o termo, o Homem das Cavernas, eles comunicavam por desenhos, pela arte. Sim, exatamente. Isso que é legal. Foi perdendo isso, né? Por que será, né? Que a gente foi ficando tão duro nisso, né? Porque faz parte mesmo. Qualquer criança que você der um papel, ela desenha, ou ela dança. E eu
falo que a cultura e a educação são os pilares principais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso, exatamente. Isso tem que Exatamente, eu sempre, atesto exatamente. reforçar. Exatamente. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Já, Mas já fim. que rápido. Você viu, Rei Diniz? Isso. Ah, coisa. E eu com aquela minha ansiedade falei, ai meu Deus, vai Que passar nós vamos rápido. falar? Vamos falar, vai ser rápido. Vai demorar, ai meu Deus. Não, mas tem mais um pedacinho. Ai, tem um pedacinho. Tem um pedacinho Sim. que, como eu já expliquei no primeiro episódio, esse é o segundo da terceira temporada, a nosso encerramento, a gente pede uma foto pro convidado, Sim. né? Você mandou essa foto. Essa foto é surpresa pra mim. Eu vou Sim. ver ela junto com você Perfeito. aqui pela primeira Eu vez. Vou explicar E a gente vai falar sobre ela. Vamos falar que eu Vamos quero lá. colocar. Qual que é a Isso. foto do rei? Ah, Exatamente. Meus quem pais. é? Ah, olha só como volta nos pais, né? A da primeira convidada também trouxe pai e mãe. Exato. Ah, que coisa linda. Meu pai Reinaldo Tá. também. Ah, você é Reinaldo Filho? Reinaldo Júnior. Ah, Júnior, E claro. minha mãe, a Wanda. Ah, que linda. São vivos? São vivos, moram comigo, moro com eles. E eu também escolhi porque eles me escolheram. Ah. Eu falei que eu mudei aqui pra Piracicaba com 15 dias. Porque eu nasci lá em Prudentópolis. Só que eles moravam aqui em Piracicaba. Ou seja, eles me adotaram com 15 dias. Aí. Ah, que E eles estão lindo. comigo. É, e aqui é no Rio, né? Aqui é Aqui é o é o Rio Rio- Piracicaba. aqui é lá em cima, né? Aqui é no no. Mirante. Não, aqui é no Ano Novo, na casa de uma amiga. Ah, pensei que era naquele Mirante do Rio. Não, que da Ah. casa dela dá pra enxergar o Rio E Piracicaba. você tem irmãos? Eu tenho irmãos. Meu pai tem 4 filhos, então eu tenho 3. Sim. É do primeiro casamento do meu É. pai. Minha mãe, eu sou filho único. Então só você é adotado. Só eu adotado. Ah, Isso. que gostoso. Foi escolhido. Fui escolhido. E vive bem com isso. Vivo bem com isso, desde É. eles sempre me falaram desde criança É. que eu era adotado, nunca esconderam, sempre foram que abertos, legal. transparentes. Uhum. E até se você perceber, uma curiosidade rápida, até pra não Sim, extrapolar não, nosso tudo tempo, bem. Ah. eu pareço, acho que muito com minha mãe, não parece? Parece, não Já- falaria nunca. É. Não, as pessoas não acreditam. É. As pessoas não acreditam e já criou até um bafafá na escola por causa disso. Por quê? Porque eu não acreditava em você? Não acreditava, eu falei, e eu tinha acho que 8 anos, eu não sabia usar o termo correto. Eu falava, a minha mãe não é minha mãe. É. Aí a direção teve que chamá-la, achando que eu estava desprezando Fizeram um carnaval onde eu não precisava, né? Exatamente. Até É. que depois, aí ela contou, ele falou que não é que ele não é seu filho, tá. Não, é que ele não é filho biológico, mas ele é mas adotado. que legal. Mas eu mesmo brincava É. com meu pai também, eu falava, olha, Ah. eu sou só filho do meu pai porque eu sou filho de sangue, porque nós temos o mesmo tipo sanguíneo. Ele é O positivo, eu sou O positivo. Eu falei, eu sou filho dele porque eu sou só filho dele. É, não sou só filho, filho- seu filho não. Não, Não sou teu filho, minha mãe. E ela é bem parecida com você. Ela é né? bem Porque Você é parecida. parecida com ela, né? Porque Ninguém acredita. É, mas que gostoso. Então, adotaram você lá e trouxeram pra cá. Com 15 dias, Ah, e você voltou pra lá? depois nunca mais Nunca voltei. Nunca então mais você é voltei. piracicabano. Depois... Piracicabano. Depois fiquei mudando pra lá. Eu morei em Ribeirão também. Ribeirão Preto, uma Eu cidade morei bem... 2 anos e meio em Ribeirão Preto. Tem 2 anos também por lá. Mas é muito quente, né? É muito quente. Muito Aquela quente. região do Em Noroeste. Ribeirão Preto também. Tem fãs em Ribeirão Preto também. Um forte abraço. Temos amigos ainda que moram lá também. Eu também tenho. E assim, eu tenho. Até falei dela, eu tenho uma fã, se pode falar assim, sei lá, mas ela é engraçado porque eu morei em Ribeirão e eu tinha filho pequeno, muito pequeno, a vida muito corrida. Os 3 eram pequenos quando eu morei em Ribeirão. E assim, eu tinha contato com ela na porta da escola, falava oi, tchau, tchau, oi, oi. Ela foi professora da escola onde as crianças estudaram e era mãe de amigos dos meus filhos. E depois, assim, de vez em quando ela comenta alguma coisa no pod e é gostoso isso, porque talvez naquela época a gente não conseguiu se falar, mas a identidade existe, entendeu? Isso. Porque eu acho importante a identificação, entendeu? Hum. Então o pod... O meu lugar no pod é muito esse, entendeu? De se identificar. É difícil isso pra você? Também foi pra mim, entendeu? Então, da gente fazer... Eu achei, voltando um pouquinho, só rapidinho, do Instagram, da internet, eu acho importante esse papel da internet também, Isso. entendeu? Porque a internet juntou as Se pessoas conecta, iguais, entendeu? exato. Então, não vamos só olhar o lado ruim, vamos olhar que juntou as pessoas que são iguais, e daí você fez assim, que bom, ele é igual eu nisso, né? E te traz um certo conforto isso, né? Exatamente. Exatamente. Isso. E seu RG tá na sua família e no seu trabalho, onde tá mais o seu RG hoje? Deixa eu ver, acho que
Acho que tá tanto no meu trabalho como na minha família. Eu sou bem família, mas também enfrento desafios no meu trabalho. Tem que Mas enfrentar. desafios, não os desafios do dia a dia, mas eu sou uma pessoa que gosta de enfrentar desafios. Entendi. Eu mergulho de cabeça e vou. Que bom. Rei Diniz, foi ótimo ter você na minha mesa. Adorei, adorei. Que adorei, foi um prazer. E eu queria lembrar que essas, pode experimentar alguma delícia daqui. Essa delícia daqui é do Empório Chocolate, lá no Mercado Municipal. Pinguinho de chocolate. Lembra de quando vocês eram crianças, tinha pinguinho? Tem o pinguinho ainda, tá aqui. Bolachinha pro seu evento, Empório Chocolate. Pode ir lá que vocês vão ser felizes. E eu sou Maria Silvia Rolim, esse é o podcast Cadê Meu RG? E a gente tá aqui semana que vem de novo para outro papo. Adorei conversar com o Rei Diniz. Você é sempre bem-vindo, essa mesa Muito é sua. obrigado. Tchau, bonitos e bonitas. Até a próxima.